Vamos lá, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 4. A partir do 5. Versículo 5. Os que acharam, digam amém. Está escrito assim: e disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Levante assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai, neste santo altar, no decorrer desta semana, tu usaste a vida de muitos servos, e eu peço, Senhor, use hoje a minha vida, use hoje a minha boca, nos traga a revelação do alto, e que todos que aqui estão, e aqueles que ouvem pelo rádio, sejam, meu Deus, abençoados, edificados, fortalecidos, alimentados pelo poder da tua palavra. Que não seja, Senhor, simplesmente o homem na sua própria sabedoria, mas que seja o teu Espírito a falar pela boca do homem, e que tudo, Senhor, seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Tome o teu assento, olha para a pessoa que está ao seu lado e diga: o teu celular está ligado, irmão? Oh glória! Se está, coloca pelo menos no silencioso, amém? Como tema da mensagem de hoje, eu deixo a seguinte frase: o impeachment de Deus. Repita comigo: o impeachment de Deus. Amados irmãos, todos nós sabemos que a nação de Israel não era liderada por um homem. Na nação de Israel não existia um rei. Na nação de Israel não existia um presidente. Na nação de Israel não existia um governador para liderar as pessoas, para liderar as forças armadas. Não, não, não. A nação de Israel era liderada por Deus através do profeta Samuel. O profeta Samuel, ele era o profeta, e Deus pela sua vida liderava. Deus pela sua boca comandava. Então a nação de Israel era bem-aventurada. Sabe por quê? Não existia falha, não existia corrupção, não existia erros, porque era o próprio Deus que liderava. Se acontecesse da nação de Israel sofrer por conta de algum acontecimento, Deus, ele apontava a causa. Como aconteceu da nação de Israel sofrer diante dos filisteus, a ponto dos filisteus levarem até a arca do Senhor, mas o Senhor, ele apontou a causa. O sofrimento é por causa do pecado, é por causa dos erros que estão cometendo à porta do templo.
Ófine e Finéias, os filhos de Eli, estão errando, estão falhando. Por causa disso é que veio este mal sobre a nação de Israel. E aí eles se corrigiam, e aí Deus dava vitória sobre os adversários. E aí eles se consertavam, e Deus trazia o tempo de prosperidade. E aí eles tomavam a atitude de tirar do meio deles os erros, as falhas, os pecados. E aí Deus vinha e trazia os tempos bons, de paz, de fartura. Sabe, porque era Deus quem governava, era Deus quem liderava, não era homens. Sabe, Deus liderava a nação de Israel, Deus reinava sobre a nação de Israel. Israel vivia a teocracia, ou seja, estava debaixo do governo de Deus. Só que houve um momento que o povo começou a pedir ao profeta que levantasse um rei para reinar sobre Israel. O povo entra em um consenso, o povo se reúne diante do profeta Samuel, e o povo começa a exigir que em Israel haja um rei para liderar sobre toda a nação de Israel. Quando o profeta Samuel começa a ouvir aquelas palavras que vinham do povo, o profeta Samuel se estremeceu. Ele sabia que aquilo era algo muito ruim, ele sabia que aquilo era algo terrível, pois eles estavam simplesmente rejeitando o reinado de Deus sobre eles. Eles estavam querendo substituir Deus, que é infalível, por homens. Queriam que fosse constituído em Israel um homem para reinar, para dominar, para liderar, e que Deus saísse da liderança. O profeta Samuel foi para os pés do Senhor orar. O profeta Samuel não sabia o que falar diante daquela petição que fazia o povo. E ele foi para os pés do Senhor orar e falar para o Senhor o que o povo estava pedindo. Ele foi para os pés do Senhor orar a Deus. E aí Deus diz simplesmente: não se preocupe, faz o que este povo está querendo. Eles não estão rejeitando a ti, profeta, eles estão rejeitando a mim. Não é a ti que eles rejeitam, mas a mim. Eles não querem que eu reine mais sobre eles. Então ouve a voz do povo, faz o que o povo está dizendo, mas antes explica para o povo como é que vai ser. Vai mudar algumas coisas, porque o rei, a partir do momento que for constituído, ele vai liderar. Então o povo vai começar a pagar impostos, o povo vai começar a pegar os jovens e vai fazer desses jovens seus servos, seus escravos. Fala para o povo que vai ser diferente. Fala para o povo que vai mudar muitas coisas. E depois que tu falar, tu vê o que o povo vai dizer. Mas não deixe de dar ouvido ao vosso povo. Não deixe de fazer o que o povo está querendo. O povo quer, então faz o que o povo está querendo. O povo não está querendo que eu reine mais, então faz o que o povo está querendo. Levanta um homem, constitui uma pessoa para reinar, para liderar, mas explica como que vai ser. E aí o profeta vai lá e explica, e eu quero que você acompanhe na sua Bíblia. Estamos no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 8, a partir do versículo 11, está escrito assim: e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros e para os seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros, e os porá por príncipes e milhares e por cinquentenários, e para que lavrem a sua lavoura e seguem a sua cega, e façam as suas armas de guerra e os petrechos e os seus carros, e tomará as vossas filhas para
perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho e vós lhe servireis de criados. Ou seja, o profeta diz ao povo que tudo isso passará a acontecer. O rei vai tomar do gado, vai cobrar os impostos do fruto da terra que vai nascer. O rei vai tomar os filhos das famílias, os jovens, colocando-os como criados, servos no reino. E o povo, ouvindo tudo isso, sabe o que responde ao profeta? Versículo 19: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós o que, irmãos? Um rei. O povo estava realmente decidido. Ainda que esse rei venha dizimar as nossas terras, ainda que esse rei venha dizimar o fruto das nossas plantações, ainda que esse rei venha dizimar o nosso gado, ainda que os nossos filhos tenham que ser servos desse rei, criados desse rei, nós queremos que haja um rei sobre nós. Que coisa, não? Que coisa. Mas aí eu fui lendo o texto e eu entendi por que o povo tem tomado essa atitude. Não era tão bom o governo de Deus? Não era tão bom quando Deus estava governando? Não era tão bom? Não existia adversário imbatível? Não existia exército imbatível? Porque quem pelejava era o próprio Deus. Quantas vezes lendo a Bíblia eu vejo o povo israelita encurralado por exércitos terríveis, e aí eles começam a louvar, a cantar, e Deus envia anjo e vai lá e destrói os exércitos, destrói os adversários. Como era bom, como era lindo. E agora o povo não quer mais que seja assim. Antes o povo quer ser liderado por um homem, o povo quer que haja um rei. Por quê? No versículo seguinte eu entendi algo. No versículo 20 diz: e nós também seremos como todas as outras nações. Agora voltemos para o versículo 5. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as. Então nós estamos percebendo aqui que o povo está invejando as nações pagãs. Nós estamos visualizando aqui no versículo 20 o povo dizendo que quer ser como as outras nações, quer que haja um rei, um homem, uma pessoa visível e apalpável liderando. No versículo 5 nós vemos a mesma coisa, o povo dizendo ao profeta Samuel que quer que haja um rei, um homem, uma pessoa que eles possam ver, apalpar. O povo, ele toma essa atitude, começa a pedir esse rei humano, rejeitando assim o reinado do próprio Deus, porque o povo está invejando as nações pagãs. O povo quer ser como as nações pagãs. Sabe, irmãos, eu fiquei meditando nisso, e eu fiquei fazendo aqui uma comparação para os dias atuais. Quantas vezes nós vemos pessoas trazendo
as coisas lá de fora, para dentro da sua casa, para dentro da própria igreja, para a sua vida, para o seu dia a dia. Sabe, hoje o que mais se percebe é que pessoas que estão sendo lideradas por Deus, comandadas por Deus, governadas por Deus, estão começando a invejar aqueles que estão lá de fora, sabe, aqueles que não têm um governo divino sobre a sua vida, aqueles que não são guiados pelo Espírito, sabe, estão invejando e trazendo para si os costumes destas pessoas, sabe, a pessoa hoje está visualizando aquele fulano que não tem satisfação a dar a pastor, que não tem compromisso com a igreja, sabe, que não tem o que dizer se não for a igreja, e diz: eu vou viver do mesmo jeito, sabe, vê aquele lá que vai para a festa, vai para a balada, vai para o carnaval, vai para o fortal, e diz: eu vou fazer do mesmo jeito, ver aquele lá que não tem nenhum compromisso com a Bíblia Sagrada, que não tem nenhum compromisso, a palavra de Deus, e diz: eu vou viver do mesmo jeito. E quando a pessoa, ela age assim, ela não está fazendo diferente do que fez a nação de Israel naquela época. Ah, meu irmão, tem pessoas que hoje estão achando monotonia, viver sendo liderado por Deus, viver debaixo de um governo divino. Tem pessoas que estão achando isso uma besteira, uma bobagem, uma perca de tempo, viver sendo guiado pelo Espírito. Tem pessoas que estão achando isso uma bobagem, uma perca de tempo. Ah, pastor, mas é porque não dá para curtir as coisas boas da vida. Ah, mas é porque o meu amigo vai para tal lugar e eu não vou. Ah, mas é porque o meu amigo, ele faz isso e eu não faço. Enquanto ele vai para tal lugar, eu tenho que vir para a igreja. Enquanto ele vai se divertir, eu tenho que ir orar, eu tenho que me consagrar. Pastor, eu não estou querendo mais viver assim, nessa direção. Eu não estou querendo mais viver assim, sob esse domínio, sob esse governo. Pastor, eu estou querendo ir um pouco adiante, viver as coisas que estão lá fora. Eu quero ser governado de uma forma diferente. Eu quero que o meu governador seja o meu próprio coração. Eu quero andar na direção, no curso do meu próprio coração. Ei, isso aí é algo perigoso. Nós não devemos permitir pensar dessa forma. Nós não devemos aceitar agir dessa forma, porque ainda que de repente alguém ache que isso é monotonia, que isso é desnecessário, que isso é uma chatice, é uma besteira, mas não é. Nós somos bem-aventurados quando vivemos assim, debaixo da liderança divina. Nós somos bem-aventurados quando nós temos Deus como nosso Senhor. Nós somos bem-aventurados quando somos guiados por Deus, quando temos Deus como nosso Rei, nosso dominador. Eu quero que você entenda isso. Você não deve invejar aqueles que vivem debaixo da liderança humana. Eu não posso invejar aqueles que andam segundo o curso do próprio coração. Eu não posso ter inveja daqueles que andam segundo o sistema mundano. Não, eu tenho que realmente ter prazer em ser liderado por Deus, em viver debaixo de uma liderança divina, em ser comandado, dominado pelo Deus de Israel, porque a pessoa que é comandada por Ele, liderada por Ele, tem a sua proteção, tem o seu amparo. A pessoa que é comandada por Ele, liderada por Ele, não é envergonhada diante dos adversários, não se torna presa do inimigo. A pessoa que é comandada por Ele, liderada por Ele, é bem-aventurada, porque é uma pessoa vitoriosa nesta vida, irmãos. Escuta, eu sou liderado por Deus. Eu sou liderado por Deus. Deus reina, Deus domina a minha vida. Chega uma pessoa e me faz um convite.
vamos a uma festa, vai ser bom. Vai ser muito bom. E outra coisa, você não vai pagar nada. Aí, como eu sou liderado por Deus, Deus fala comigo e diz: não vai ser bom. Não vai ser bom. Aí Deus me faz lembrar: não se assente à roda dos escarnecedores, não se detenha no caminho dos pecadores. Aí eu digo: eu não vou. A minha carne queria ir, a minha carne queria aceitar tal convite, mas o meu espírito diz: não, eu não vou. O meu Deus testifica no meu coração, não é lugar para mim. O meu Deus testifica no meu coração, não vai ser bom para a minha comunhão com Ele. Não é um lugar adequado para eu estar. Eu não vou. Ei, eu deixo de ir. Eu não vou. Eu rejeito aquilo. Tudo bem, lá ia ter bebida, lá ia ter coisas que seriam prazerosas à minha carne, prazerosas aos meus olhos, mas eu rejeito. Eu não vou. Ao invés de ir, eu venho para a igreja adorar, cultuar ao Senhor. Sabe o que acontece mais na frente? Mais na frente vem um problema, uma adversidade. Aí eu dobro os meus joelhos e aí eu digo: Senhor, eis-me aqui, pedindo a tua ajuda, o teu socorro. Pai, ajuda-me, tu és o meu dominador, tu és o meu dono, tu és o meu Senhor, a minha vida é tua. Olha o mal que tem se levantado, olha a perseguição que tem surgido, olha a adversidade que bate em minha porta. Aí sabe o que Deus faz? Deus diz assim: tu estás sob o meu domínio, tu és meu, tu és uma propriedade peculiar de minha. O mal não vai te tocar, o inimigo não vai te tocar. Ainda que te lancem dentro de uma cova cheia de leões, eles não vão te tocar. Ainda que te lancem dentro de uma fornalha de fogo aceso, não vai te queimar, porque tu és meu, tu és uma propriedade minha. Ei, é bom nós sermos dominados por Deus, irmão. Você está vendo como é? Você está vendo qual é a diferença? Ah, eu não tenho satisfação de dar a ninguém. Eu vou sim para o carnaval, para o fortal, eu vou sim para a balada, amém. Mas na hora que vier a adversidade, na hora que o mal se levantar contra a tua vida, você vai dobrar o joelho e vai dizer o que para Deus? Senhor, me ajuda, porque eu sou teu, tu sabe. Ó, eu sou teu filho, eu sou propriedade tua, me ajuda. A pessoa vai dizer isso? Ela vai estar mentindo se disser. Ela vai estar mentindo. Quando a pessoa realmente é propriedade de Deus, dominada por Deus, quando realmente o Senhor reina sobre a vida da pessoa, na hora que ela estiver na adversidade, no aperto, ela vai abrir a sua boca e Deus vai estar ali para lhe guardar, para lhe proteger, para lhe ajudar. Porque o Senhor sabe que aquela pessoa realmente lhe pertence. O Senhor sabe que ela não aceitou o convite lá de fora. O Senhor sabe que realmente a sua vida lhe pertence. Aí está a diferença. O povo israelita não estava visualizando isso. O povo israelita não estava visualizando isso. Ei, você já leu o livro de Juízes? Como que era? Naquela época o povo ainda vivia em uma teocracia. Era Deus que governava. O povo estava em meio a uma adversidade, vinha os adversários e aí eles clamavam ao Senhor. O Senhor, Ele derrubava, Ele destruía, Ele anulava, aniquilava as forças dos adversários que oprimiam. Por quê? Porque Deus é quem reinava, é quem liderava sobre este povo. Que coisa linda, que coisa tremenda. É isso que Deus quer que exista
nos nossos dias. Ele quer ser o teu rei, Ele quer ser o teu dominador, Ele quer ser o teu Senhor, Ele quer realmente estar no governo da tua vida. Ah, pastor, mas Deus governa a minha vida. Pastor, mas Deus, Ele é o meu rei, o meu Senhor. É, na boca, isso verbalmente, isso teoricamente, todos têm Deus como seu rei, como seu dominador. Eu quero ver na hora que vem a proposta, eu quero ver na hora que o mundo nos convida, eu quero ver na hora que os manjares são colocados diante dos nossos olhos. Eu quero ver nesse momento se realmente Deus é o nosso Senhor e governador, irmão. Aleluia. Bate no ombro de quem está ao teu lado e pergunta: Deus realmente está dominando a tua vida? Oh, glória! Se Deus está dominando a tua vida, então não fique olhando o estilo de vida de quem está lá fora. Não inveje o estilo de vida de quem está lá fora. Permaneça assim, humildemente, calmamente. Deus é quem domina a minha vida, Deus é o meu governador, Deus é o meu rei. Não comece a invejar o estilo de vida de quem está lá fora. Seja luz. Você sabia que a palavra de Deus diz que quem realmente serve a Deus faz a diferença e é diferente? É, no livro de Malaquias, se você puder, acompanhe e observe esse breve texto. No livro do profeta Malaquias, no capítulo 3, está escrito assim, versículo 17: e eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei, como o homem poupa a seu filho que o serve. Veja a diferença de quem realmente é de Deus. O Senhor, Ele o poupa, o ajuda, o guarda. Versículo 18: então vereis a diferença outra vez entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Se o meu Deus realmente é o meu dominador, se eu o sirvo, se eu o tenho como dominador e Senhor da minha vida, então haverá uma diferença em mim. Eu não vou ser como os demais. A nação de Israel não estava compreendendo isso. Não, o meu Deus é o meu Senhor, o meu Deus é o meu rei, o meu Deus é o meu dominador. Então eu não tenho que estar olhando para as nações pagãs, para o povo dos filisteus, para os egípcios. Não, eu tenho que viver realmente conforme o meu Deus dirige, conforme o meu Deus domina, conforme o meu Deus quer que eu viva. Tem que haver essa diferença. Se eu vivo realmente sob o domínio de Deus, debaixo do domínio do governo de Deus, então eu sou diferente. O meu andar é diferente, o meu falar é diferente, o meu vestir é diferente, o meu comportamento é diferente, sabe? Tudo é diferente se realmente o meu Deus me domina. Tudo é diferente se realmente Ele é o meu rei. Tudo é diferente na minha vida. E outra coisa, eu não vou invejar o estilo de vida de quem está lá fora. Eu tenho que realmente ser diferente. Amém, pessoal? Vamos entender esse versículo. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio. Quem é o justo é aquele que é dominado por Deus. Quem é o ímpio é aquele que não tem Deus como seu rei, como seu dominador. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem serve a Deus é aquele que o tem como Senhor da sua vida. É aquele que o tem como o rei, o dominador da sua vida.
Deus, o Senhor, diz que aqueles que o têm como Senhor da sua vida é diferente, vive diferente. Vivemos diferente dos demais, somos diferentes dos demais. Como já disse, no andar, no falar, no comportamento, até no vestir, nós temos que realmente ser diferentes. Se aceitamos, se queremos que Ele, o Senhor, seja o nosso dominador, o nosso rei. Quem quer que Deus continue reinando sobre a sua vida? A prova de que Deus está reinando, dominando a tua vida, é que você vive diferente dos demais. Porque o mundo chama você para ir para o carnaval, para o fortal, mas se é Deus que está te dominando, você vem para a igreja orar. O mundo te chama para ir para o banquete, para a balada, mas se é Deus que está te dominando, se Ele é o teu rei, Ele é que é o teu dominador, você vem para a igreja se consagrar. O mundo te chama para a mesa de bar, para a prostituição, mas se Deus é quem te domina, se Deus é o teu rei, você rejeita e você vai ler a Bíblia, vai buscar com o Senhor uma comunhão, uma intimidade. Se realmente Deus é o teu rei, o teu Senhor, o teu dominador, então você vai estar submisso a Ele, você vai estar andando segundo a vontade dEle, você vive segundo a direção divina, você vive a teocracia. Amém, pessoal? E o nosso Deus quer que seja assim. Nós vamos para o Novo Testamento, lá na carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios. Observe esse versículo, capítulo 5, observe esse versículo de número 8, que diz assim: porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Andai como filhos da luz. Agora é Deus quem nos domina. Agora o nosso Senhor não é o mundo, mas é o Senhor, o Deus de Israel. Então nós devemos andar diferente, não em trevas, mas na luz. Nós lemos o versículo 11 que diz assim: não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Agora o Senhor é o meu rei, Ele é quem domina a minha vida. Então as obras das trevas já não traz prazer ao meu coração, já não me atrai. As obras das trevas agora são rejeitadas por mim, são condenadas por mim. Se eu vejo alguém que está nas obras das trevas, e se de repente esse alguém me faz convite para praticar as mesmas obras, eu vou dizer de imediato não, porque aquele a quem eu sirvo, aquele que é o meu dominador e Senhor, Ele diz que eu devo rejeitar, e eu não tenho prazer nestas obras infrutuosas das trevas. Antes eu condeno estas obras. Agora eu ando na luz, porque o meu governador vive em luz, Ele é a própria luz. O meu rei, Ele é a própria luz. Então eu ando na luz. Eu não vou mais aceitar viver nas obras das trevas, nas obras infrutuosas das trevas. Não, eu vou andar segundo a direção do meu rei, do meu governador. Ele vive na luz, Ele é a própria luz, e Ele diz para mim que eu devo ser luz, resplandecer nessa terra. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Amém? Condenai-as. Versículo de número 12: porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas as coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Quem vive sob o governo de Deus, vive assim. Quem vive debaixo do domínio do Todo-Poderoso, vive assim. E quem vive assim, vive bem. Quem vive assim, vive bem. Ainda que surjam as lutas, as adversidades, todavia, ele não perece em meio a essas lutas ou adversidades. Quem vive assim, vive bem, porque na hora que as trombetas tocarem, seja dia, noite, madrugada, ele está pronto para subir e se encontrar com o Senhor e habitar as mansões celestiais. Quem vive assim, vive bem. Sabe por quê? Porque o acusador não tem como lhe envergonhar. Quem vive assim vive bem, porque vive na comunhão com o Eterno. Quem vive assim vive bem, porque se torna imbatível, pois o próprio Deus lhe guarda, lhe protege e guerreia as suas guerras. Aleluia! Vamos de fato ter o Senhor como nosso Rei, como nosso dominador. Nós passamos a semana inteira recebendo nesta semana pentecostal. Nós passamos a semana inteira nos enchendo nessa semana pentecostal. Vamos guardar tudo isso que recebemos e vamos de fato viver assim como quer o nosso Deus, tendo Ele como o nosso Rei, Senhor, dominador, governo. Ele é o nosso governador. Amém, pessoal? Voltemos, já vamos finalizar, voltemos para 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel. O povo pede o rei. O profeta insiste em dizer para o povo que não vai ser bom, mas o povo está determinado: queremos um rei como as outras nações têm. O profeta insiste: não vai ser bom, vocês estão rejeitando o próprio Deus, aquele que criou os céus e a terra, aquele que os tirou lá da escravidão do Egito, aquele que tem pelejado as vossas guerras. Vocês estão rejeitando o reinado do próprio Deus, vocês estão deixando de ser dominados por Deus para serem dominados pelo homem. Vai ser ruim. O homem que vai dominar vai dizimar vossas terras, o homem que vai dominar vai cobrar impostos, o homem que vai dominar vai colocar jugo sobre vocês. Mas o povo estava decidido: nós queremos ser igual às outras nações, nós queremos sim ter um rei. Aí o profeta diz: Senhor, o povo está decidido, eu já falei como que vai ser, mas o povo não quer ouvir. Eu já falei que o rei que será levantado vai decepcionar. Eu já falei que o rei que será levantado é humano, é carne, vai errar muito, vai ser injusto. Eu já falei que o rei que será levantado vai dizimar vossas terras. Mas o povo não dá ouvidos, o povo está realmente decidido. O povo te rejeita como rei, o povo quer ser como todas as outras nações. Sabe o que Deus faz? Versículo 21, 1 Samuel 8, versículo 21. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: vá-se cada qual a sua cidade. Assim será feito. Amém. É levantado o rei para reinar sobre o povo, e logo surgem as decepções, e não demora,
e este povo está debaixo de um jugo, e não demora. E este povo vai aos pés do profeta Samuel. O profeta Samuel ficou tão decepcionado, que disse: acabou para mim, eu não sou mais profeta de vocês. Depois você lê o restante. O profeta fica tão decepcionado com aquele povo. O profeta fica tão decepcionado com aquele povo que rejeita o domínio de Deus, que faz uma espécie de impeachment, exclui o Senhor do domínio. E Deus, como dá o livre-arbítrio, só diz ao profeta: constitui-lhes um rei. Amém? Deus, Ele não vai ser o teu Senhor à força. Deus, Ele não vai ser o teu rei à força, só se você permitir, só se você quiser. Deus, Ele não vai colocar um cabresto em ninguém. Deus, Ele não vai dominar ninguém à força. Ele domina aqueles que querem ser dominados por Ele. Ele reina sobre aqueles que querem tê-lo como rei da sua vida. É algo lindo, é tremendo. Isso é o livre-arbítrio. É como se você dissesse assim: Deus, eu quero que o Senhor domine sobre mim. Eu vou me esforçar e eu não vou ter o meu coração como meu dominador, eu não vou ter o mundo como meu dominador, mas o meu dominador será o Senhor. Quando o mundo me fizer uma proposta em respeito a ti, que és o meu rei, o meu dominador, eu não aceitarei a proposta do mundo. Quando o meu coração quiser me levar a lugares ruins, a lugares que não te agradam, eu rejeitarei a minha própria vontade, o desejo do meu próprio coração, porque tu és o meu dominador, e eu andarei segundo o teu domínio, segundo a tua vontade. Eu quero que o Senhor reine sobre mim. Ah, meu irmão, é você quem vai decidir se quer que Deus reine sobre ti ou não. Se você disser: eu não quero, Senhor, que tu domine a minha vida, eu quero que tu faça apenas algumas coisas, mas eu quero andar do meu jeito. Eu quero vir para a igreja na hora que eu quiser, eu vou para a mesa de bar na hora que eu quiser, eu vou me prostituir na hora que eu quiser. Ei, tu pensa que Deus vai te impedir de fazer isso? Não, Ele vai deixar, porque Ele te dá o livre-arbítrio, o direito de escolha, o poder de decidir, mas a consequência virá, se Ele for teu dominador, se Ele de fato é o teu Senhor, e se você quer viver debaixo do domínio dEle, você pode ter certeza, Ele vai estar sempre contigo, para te guardar, te proteger, te ajudar, te fortalecer. E quando você estiver naqueles momentos difíceis, você vai abrir a tua boca, e você vai sentir a sua presença, você vai sentir a sua paz, você vai sentir a sua unção. Ele vai te tomar nas mãos, sabe, ainda que te lancem, como aqui já disse, dentro de uma cova repleta de leões, Ele vai amarrar a boca dos leões e não vai deixar você perecer. Nenhum adversário vai prevalecer diante de você. Mas se você não quiser, amado irmão, antes desejar ser igual aos outros povos e ser igual às nações pagãs, ei, o Senhor, Ele não vai se responsabilizar na hora da tua adversidade, irmão. Ele não vai se responsabilizar. Eu prefiro Deus e você. Eu prefiro Ele e você. Ainda que eu tenha que rejeitar os prazeres desta vida, ainda que eu tenha que rejeitar os meus próprios desejos, mas eu prefiro Ele. Eu quero que Ele domine eternamente a minha vida. Eu quero que Ele seja o meu rei eternamente. Amém. Tê-lo como rei, tê-lo como dominador, é mais ou menos assim: se curva e adora a estátua que fiz, se não adorares, serás lançado na fornalha de fogo. Eu não vou me curvar, porque o meu rei, a quem sirvo, não quer que eu faça isso. Manda aquecer a fornalha 7 vezes mais.
lança esses homens dentro dela. São amarrados, são lançados na fornalha. Mas o mesmo que manda aquecer a fornalha e lançá-los dentro dela, se levanta e fica abismado olhando eles dentro do fogo caminhando, e um outro no meio deles. Este é aquele que os domina. É mais ou menos assim. Você vai passar por provas, mas aquele que é o teu rei sempre vai estar contigo. Em muitos momentos você vai estar em meio a tantas adversidades, mas aquele a quem você serve, aquele que te domina, que é o teu rei, sempre vai estar contigo, mesmo em meio às adversidades, para te guardar e te fortalecer. Ou seja, tu vai ter que renunciar muito às vontades do próprio coração, os prazeres deste mundo, mas vale a pena, porque aquele a quem tu está submisso, aquele a quem tu realmente o tem como Senhor da tua vida, vai te dar a recompensa, estará contigo, fortalecendo, ajudando, suprindo tuas necessidades e te guardando. E por fim, você vai morar com Ele. E por fim, você vai para o palácio dele. Se Ele é o teu rei, se você o tem como rei, por fim, você vai para o palácio dele. Amém? Diga: eu prefiro Deus. Ele será eternamente. Diga: o meu rei. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.